Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com suas emoções. Vamos conhecer Lívia, uma jovem empregada de coração puro que trabalha na mansão isolada de um milionário misterioso. Um dia, algo inesperado acontece que muda completamente o destino dos dois. Um momento de desespero, um gesto de salvação, e de repente, ela se vê vivendo uma vida que nunca imaginou ser possível. Mas será que o amor pode florescer em meio a segredos e confusões? E o que acontece quando descobrimos que às vezes as pessoas que parecem ter tudo são as que mais precisam de cura? Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais. Vocês são a razão pela qual eu continuo trazendo essas narrativas emocionantes. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E me contem nos comentários, de qual cidade vocês estão me ouvindo neste momento? Adoro saber de onde vem cada um de vocês. Então, preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. A mansão Montenegro se erguia majestosa no meio de uma propriedade extensa, cercada por jardins que um dia foram cuidados com carinho, mas que agora cresciam selvagens. Era ali, naquele lugar que parecia esquecido pelo mundo, que Lívia trabalhava há exatos 30 dias. Aos 27 anos, ela tinha aprendido que a vida nem sempre oferece escolhas fáceis, e aceitar aquele emprego em uma casa tão isolada foi uma delas. O salário era generoso demais para uma simples empregada doméstica, mas a solidão do lugar e o comportamento estranho do patrão faziam qualquer pessoa normal desistir em poucos dias. Lívia, porém, não era qualquer pessoa. Órfã desde os 15 anos, ela desenvolveu uma força interior que a fazia persistir mesmo quando tudo parecia difícil. Naquela manhã de terça-feira, enquanto arrumava a cozinha depois do café da manhã solitário de Rafael, ela não imaginava que sua vida ia mudar para sempre. A casa inteira respirava uma melancolia que ela sentia na pele todos os dias, como se as próprias paredes guardassem segredos dolorosos que ninguém ousava contar. Rafael Montenegro era um mistério que Lívia ainda não tinha conseguido decifrar completamente. Aos 35 anos, ele possuía uma fortuna que a maioria das pessoas só sonhava, mas vivia como um fantasma em sua própria casa. Durante o mês que ela estava ali, Lívia observou seus hábitos. Ele acordava tarde, tomava café em silêncio, passava horas trancado no escritório sem receber ligações ou visitas e caminhava pelos jardins como se estivesse perdido em pensamentos dolorosos. Nunca foi rude com ela, pelo contrário. Sempre a tratou com educação e respeito, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos que ela não conseguia ignorar. "Bom dia, Sr. Montenegro", ela dizia todas as manhãs, e ele respondia com um aceno de cabeça e um sorriso que não chegava aos olhos. Era como se ele estivesse vivendo, mas não realmente vivo. O que mais intrigava Lívia era a ausência completa de outras pessoas na vida dele. Nem amigos, nem família, nem colegas de trabalho. Era como se Rafael Montenegro tivesse escolhido viver em uma ilha emocional, isolado de qualquer forma de conexão humana verdadeira. Nos primeiros dias de trabalho, Lívia tinha tentado ser mais conversadora, fazer perguntas sobre a família ou sobre o trabalho dele, mas Rafael sempre desviava o assunto com uma educação gelada, que deixava claro que aqueles temas eram proibidos. Ela aprendeu a respeitar seus limites, mas não conseguia deixar de se preocupar com aquele homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Às vezes ela o via parado na janela do escritório, olhando para o horizonte com uma expressão de dor tão intensa que chegava a doer em quem observava. Em outras ocasiões, ela encontrava fotografias viradas para baixo na mesa da sala, como se ele não conseguisse suportar olhar para as imagens que um dia trouxeram felicidade. Eram quebra-cabeças que ela não conseguia montar, mas que despertava nela um instinto protetor que nem sabia que possuía. Rafael era como uma alma perdida vagando por sua própria casa, e Lívia sentia que ele precisava de ajuda, mesmo que não soubesse admitir isso para si mesmo. Naquele dia, depois de terminar a limpeza da casa, Lívia decidiu cuidar das plantas da varanda que dava vista para o lago.
Era um dos poucos lugares da propriedade que ela mantinha impecável, porque sabia que Rafael gostava de sentar ali no final da tarde para contemplar a água. O lago era grande e cristalino, rodeado por árvores que refletiam na superfície como um espelho natural. Enquanto regava as flores, ela pensou em como aquele lugar seria perfeito para uma família feliz, crianças correndo pelo gramado, risos ecoando entre as árvores. Mas a realidade era bem diferente. A mansão estava sempre em silêncio, como se a própria felicidade tivesse sido banida dali. Lívia suspirou, tentando afastar esses pensamentos melancólicos. Ela estava ali para trabalhar, não para resolver os problemas de um milionário que claramente preferia ficar sozinho com suas dores. Ainda assim, não conseguia evitar se perguntar o que tinha acontecido para transformar aquele lugar, que deveria ser um paraíso, em um mausoléu da tristeza. A arquitetura da casa era linda, os móveis eram refinados, tudo ali respirava bom gosto e riqueza, mas faltava o mais importante: vida, alegria, amor. Foi quando estava guardando a mangueira que Lívia ouviu um barulho estranho vindo da direção do lago. Era como se algo pesado tivesse caído na água, seguido de um silêncio que a deixou com todos os sentidos em alerta. Seu coração disparou instantaneamente, porque sabia que Rafael tinha o hábito de caminhar por ali quando estava particularmente perturbado, e naquele dia ela tinha notado que ele estava ainda mais cabisbaixo que o normal. Largou tudo o que estava fazendo e correu em direção ao som, seu coração batendo cada vez mais forte a cada passo que dava. O gramado estava molhado do orvalho da manhã, e ela quase escorregou várias vezes, mas continuou correndo como se sua própria vida dependesse disso. Quando chegou à margem do lago, o que viu a deixou paralisada de horror. Rafael estava na água, inconsciente, o corpo boiando de bruços enquanto pequenas ondas o empurravam para longe da margem. "Meu Deus, não!" ela gritou, sem nem pensar duas vezes antes de se jogar na água com a roupa e tudo. O lago estava gelado e mais fundo do que ela imaginava, mas a adrenalina e o desespero de salvar uma vida a fizeram nadar com força que não sabia que possuía. A água gelada cortou sua respiração como uma lâmina, mas Lívia não parou. Cada braçada era uma luta contra o tempo e contra o pânico que ameaçava dominá-la. Rafael estava mais longe da margem do que parecia quando ela olhou de cima, e a cada segundo que passava, ele podia estar se afogando ainda mais. "Por favor, aguenta aí", ela murmurava entre os dentes cerrados, lutando contra a corrente suave que parecia conspirar para levá-lo para longe. Quando finalmente conseguiu alcançar Rafael e trazê-lo para a margem, Lívia estava ofegante e tremendo, mas não perdeu tempo. Ele estava inconsciente, os lábios roxos, sem sinais de respiração, e sua pele tinha uma palidez assustadora que a fez temer o pior. Todas aquelas aulas de primeiros socorros que fizera anos atrás, quando trabalhava em uma creche, voltaram à sua mente como um filme em câmera rápida. Com as mãos tremendo de frio e nervosismo, ela virou o rosto dele para o lado, tentando fazer a água sair dos pulmões. Depois voltou a posicioná-lo de costas e começou as compressões no peito. "Vamos, respira, por favor", ela murmurava entre as tentativas, lágrimas misturando-se com a água do lago em seu rosto. As compressões no peito eram fortes e ritmadas, exatamente como ela tinha aprendido, mas Rafael não reagia. Lívia podia sentir suas costelas sob as palmas de suas mãos. Podia sentir como seu corpo estava inerte e frio, e o desespero começou a tomar conta dela. "Não pode ser. Não pode terminar assim", ela disse para si mesma, aumentando a intensidade das compressões. Quando percebeu que as compressões não estavam sendo suficientes, tomou coragem e fez algo que nunca imaginou que faria. Inclinou-se sobre ele e colocou a boca na dele, soprando ar em seus pulmões com toda a força que tinha. O contato dos lábios deles a fez estremecer, não pela temperatura fria, mas por algo mais profundo que ela não conseguia explicar naquele momento de desespero. Era a primeira vez que estava tão próxima de Rafael, a primeira vez que via seu rosto de tão perto. E mesmo inconsciente e em perigo, ele tinha uma beleza melancólica que a tocou de uma forma inesperada. Mas não havia tempo para pensar nisso. Ela continuou o procedimento, alternando entre as compressões e a respiração boca a boca, implorando silenciosamente para que ele voltasse à vida. Depois do que pareceu uma eternidade,
mas que provavelmente foram apenas alguns minutos que se sentiram como horas, Rafael começou a tossir violentamente, expelindo água dos pulmões. Lívia quase desmaiou de alívio, mas se manteve firme, ajudando-o a se sentar enquanto ele tentava se recuperar. Seus olhos estavam fechados, o corpo tremendo, e ele tossia como se estivesse expulsando toda a água do mundo de dentro de si. Está tudo bem, você está seguro agora, ela disse suavemente, passando a mão pelas costas dele para ajudá-lo a expelir o resto da água. Foi quando aconteceu algo completamente inesperado. Rafael abriu os olhos, ainda confuso e desorientado, olhou diretamente para o rosto de Lívia que estava inclinado sobre ele com preocupação e sussurrou com voz rouca, mas carregada de ternura. Meu amor, você está bem? Eu pensei que tinha perdido você. As palavras saíram de sua boca com tanta sinceridade e preocupação que Lívia ficou sem saber o que responder. Ele estendeu a mão trêmula e tocou o rosto dela, como se estivesse verificando se ela era real. Amanda, meu bem, desculpa por te assustar assim. Eu não queria que você se machucasse por minha causa. Lívia ficou completamente perdida. Quem era Amanda? Rafael estava claramente confuso, talvez por causa da falta de oxigênio no cérebro, e a estava confundindo com outra pessoa. Senhor Montenegro, eu sou Lívia, sua empregada. Ela tentou explicar gentilmente, mas ele balançou a cabeça como se ela estivesse falando algo completamente impossível. Não, meu amor, você é minha esposa. Sei que deve estar brava comigo por alguma coisa, mas não consegue nem me chamar pelo nome agora. Por favor, me chama de Rafael como sempre faz. Ele tentou se levantar, mas estava claramente fraco, e Lívia teve que apoiá-lo com todo o cuidado do mundo. Vamos para casa, Amanda. Você está molhada e tremendo. Preciso cuidar de você. A confusão era total, mas uma coisa Lívia sabia com certeza. Rafael precisava de cuidados médicos urgentes, e ela não podia deixá-lo sozinho naquele estado de desorientação. Qualquer que fosse a explicação para aquela confusão mental, ela ia descobrir depois. Por enquanto, tudo o que importava era que ele estava vivo, respirando, e era sua responsabilidade mantê-lo seguro e aquecido até que pudesse entender o que realmente estava acontecendo com ele. O caminho de volta para a mansão foi uma mistura de confusão e preocupação para Lívia. Rafael caminhava apoiado nela, ainda tremendo e claramente desorientado, mas insistindo em chamá-la de Amanda e tratá-la como sua esposa. Cuidado com essa pedra, meu amor, ele dizia, guiando-a gentilmente pelos caminhos do jardim que ele conhecia de cor, como se fosse ela quem precisasse de proteção. A situação era surreal. Ali estava um homem que quase morreu afogado, que ela acabara de salvar, e ele estava preocupado com o bem-estar dela. Rafael, eu preciso chamar um médico para você. Lívia tentou mais uma vez, mas ele parou de andar e a encarou com uma expressão de espanto genuíno. Médico, por quê? Eu estou bem, Amanda. Foi só um susto. Você que está molhada e com frio. Ele tirou o paletó que estava vestindo e colocou sobre os ombros dela com um cuidado tão carinhoso que fez o coração de Lívia se apertar. Era como se ela estivesse vendo um Rafael completamente diferente, alguém capaz de demonstrar amor e proteção de uma forma que nunca tinha imaginado que ele possuía. Quando chegaram à mansão, Rafael insistiu para que Lívia tomasse um banho quente primeiro. Vai, meu amor, se aquece. Eu preparo um chá para nós dois, ele disse, beijando a testa dela de uma forma tão natural que a deixou sem reação. Era um gesto íntimo, cheio de carinho, completamente diferente do homem frio e distante que ela conhecia há um mês. Lívia subiu para o quarto de empregada onde dormia, mas Rafael a seguiu franzindo a testa. Por que você está indo para esse quarto, Amanda? Nosso quarto é ali. Ele apontou para o quarto principal, um lugar onde Lívia nunca tinha entrado, exceto para limpar. Você está me testando por causa de alguma briga que tivemos? Eu sei que às vezes sou difícil, mas não precisa fazer isso. A dor em sua voz era tão real que Lívia sentiu vontade de chorar. Ela percebeu que não tinha ideia de como lidar com aquela situação sem machucá-lo ainda mais. O homem diante dela estava claramente confuso, mas também estava demonstrando uma vulnerabilidade e um carinho que tocavam profundamente seu coração. Enquanto Lívia tomava banho, sua mente trabalhava em velocidade máxima tentando entender o que estava acontecendo. Rafael obviamente estava confuso por causa do acidente, mas quem era Amanda? E por que ele achava que eram casados?
Quando saiu do banheiro, encontrou roupas femininas caras e elegantes em cima da cama, roupas que claramente não eram suas. Rafael trouxe isso para você, ela murmurou para si mesma, percebendo que ele realmente acreditava que aquelas roupas pertenciam a ela. As peças eram lindas, de uma qualidade que ela nunca tinha tido condições de comprar, e serviam perfeitamente nela, como se tivessem sido escolhidas especialmente para seu corpo. Isso só aumentou sua confusão. Quando desceu para a cozinha, encontrou Rafael preparando chá, ainda molhado e tremendo, mas se recusando a cuidar de si mesmo antes de cuidar dela. Você precisa tomar banho também, Lívia disse com preocupação, e ele sorriu de uma forma que iluminou seu rosto inteiro. Só queria ter certeza de que você estava bem primeiro, meu amor. Você me deu muito susto quando te vi na água. A declaração de Rafael deixou Lívia ainda mais confusa. Na versão dele da história, era ela quem estava na água quando ele chegou. Era como se sua mente tivesse reescrito os eventos para protegê-la, ou talvez ele realmente não se lembrasse direito do que aconteceu. Rafael, você se lembra de como chegou na água? Ela perguntou cuidadosamente, e ele pausou por um momento passando a mão pela testa. Eu não consigo lembrar direito. Estava caminhando, pensando em algumas coisas, e quando me dei conta, você estava na água e eu tive que te salvar. Ou você me salvou. Está tudo meio confuso. Ele a olhou com uma expressão perdida que fez o coração de Lívia se partir. Era evidente que ele estava com algum tipo de amnésia temporária, e ela começou a entender que contrariá-lo poderia ser perigoso para seu estado mental. Talvez fosse melhor deixá-lo acreditar na versão dele até que pudesse conseguir ajuda médica adequada. Depois que Rafael finalmente tomou banho e se aqueceu, eles se sentaram na sala de estar, e Lívia ficou chocada com a transformação completa de seu comportamento. O homem frio e distante que ela conhecia havia dado lugar a alguém carinhoso, atencioso e completamente apaixonado pela esposa. Ele se sentou ao lado dela no sofá, pegou suas mãos e as beijou suavemente. Desculpa se tenho sido difícil ultimamente, Amanda. Às vezes eu fico muito dentro da minha cabeça, pensando em trabalho, em responsabilidades, e esqueço do que realmente importa. Seus olhos estavam cheios de arrependimento genuíno. Você é a coisa mais importante da minha vida, e eu prometo que vou ser um marido melhor. As palavras saíam de seu coração com tanta sinceridade que Lívia teve que engolir as lágrimas. Ela estava vendo um lado de Rafael que provavelmente ninguém mais conhecia, um lado vulnerável e amoroso que ele mantinha escondido do mundo. Quando Lívia tentou novamente explicar que era sua empregada, Rafael ficou visivelmente perturbado. Por favor, não fala assim, meu amor. Sei que às vezes eu trabalho demais e você se sente negligenciada, mas somos uma família. Somos tudo um para o outro. Ele a puxou para mais perto, abraçando-a como se temesse que ela fosse desaparecer. Eu te amo tanto, Amanda. Não consigo imaginar minha vida sem você. O abraço era quente, protetor, e pela primeira vez em muito tempo, Lívia se sentiu verdadeiramente segura nos braços de alguém. Era errado. Ela sabia que era errado, mas não conseguia negar que estar ali, sendo amada e protegida daquela forma, despertava sentimentos que ela tinha enterrado há muito tempo. A solidão que carregava desde que perdeu os pais parecia diminuir nos braços de Rafael, mesmo sabendo que aquele carinho não era realmente destinado a ela. À medida que o dia passava, Lívia percebeu que Rafael realmente acreditava que eles eram casados. Ele a tratava com uma ternura que ela nunca tinha experimentado. Perguntava sobre seus gostos, suas preferências, como se estivesse redescobrindo a esposa após um período difícil no relacionamento. Você quer que eu prepare o jantar hoje? Sei que você ama aquele risoto que eu faço, ele disse. E Lívia ficou surpresa ao descobrir que Rafael sabia cozinhar. Durante o mês que trabalhou ali, ele nunca tinha cozinhado, sempre comia as refeições que ela preparava em silêncio. Mas agora ele estava na cozinha, preparando um risoto que cheirava deliciosamente, cantarolando baixinho e ocasionalmente se virando para sorrir para ela. Era como se ela estivesse conhecendo uma pessoa completamente nova, alguém que estava escondido atrás das camadas de tristeza e isolamento que ela tinha visto durante todo aquele tempo. Quando chegou a hora de dormir, a situação ficou ainda mais complicada. Rafael naturalmente assumiu que eles iriam dormir no mesmo quarto, na mesma cama. Você quer que eu durma no sofá hoje? Lívia perguntou hesitante, mas ele a olhou com uma expressão de dor genuína.
Por quê? O que eu fiz de tão terrível que você não quer nem dormir no mesmo quarto que eu? Sua voz estava cheia de mágoa, e Lívia percebeu que insistir nisso só ia machucá-lo mais. Não é isso, eu só... Ela começou, mas ele interrompeu, pegando suas mãos novamente. Eu sei que às vezes sou difícil, que fico muito tempo no escritório, que não demonstro meus sentimentos como deveria. Mas eu te amo, Amanda. Você é minha vida inteira. Lágrimas brilhavam em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto nele. Por favor, não me abandone. Eu prometo que vou mudar, vou ser o marido que você merece. O médico chegou no final da noite, depois que Lívia finalmente conseguiu convencer Rafael de que era apenas uma consulta de rotina por causa do susto que eles tiveram no lago. O Dr. Santos, um homem idoso e experiente, examinou Rafael cuidadosamente enquanto Lívia aguardava na sala. Quando ele terminou, pediu para falar com ela em particular. Sua esposa está com sinais claros de amnésia temporária causada pela falta de oxigênio no cérebro. Ele explicou, e Lívia não o corrigiu sobre o equívoco da relação. É comum em casos de quase afogamento. As memórias recentes podem ficar confusas e ele pode misturar realidade com sonhos ou desejos. O importante é não contrariá-lo abruptamente, pois isso pode causar mais trauma. Com o tempo, as memórias devem voltar naturalmente. O médico prescreveu alguns medicamentos e recomendou repouso completo. Cuide bem dele. Ele precisa de paciência e carinho para se recuperar completamente. Depois que o médico foi embora, Lívia ficou sozinha com a realidade da situação. Rafael estava dormindo tranquilamente no quarto principal, acreditando que ela era sua esposa Amanda, e ela tinha duas escolhas: contar a verdade e possivelmente causar mais danos à sua mente frágil, ou continuar com aquela encenação até que ele se recuperasse. Enquanto arrumava os medicamentos que o médico havia deixado, ela olhou para a foto emoldurada na mesa de cabeceira, uma foto que estava virada para baixo desde que ela começara a trabalhar ali. Com cuidado, ela a virou e viu um Rafael sorridente ao lado de uma mulher loira e elegante, claramente em um momento feliz. Amanda, ela sussurrou, entendendo finalmente quem era a mulher que Rafael achava que ela era. Mas onde estava a Amanda agora? Por que ela não estava ali para cuidar do próprio marido? As perguntas se multiplicavam em sua mente, mas uma coisa ela sabia com certeza: não podia abandonar Rafael naquele estado, mesmo que isso significasse viver uma mentira. A primeira manhã como a suposta esposa de Rafael foi uma experiência que Lívia jamais esqueceria. Ela acordou no sofá da suíte principal, onde tinha insistido em dormir, e encontrou Rafael já acordado, observando-a com um sorriso terno que fez seu coração disparar. "Bom dia, meu amor", ele disse suavemente, se aproximando para beijar sua testa. "Você dormiu bem no sofá? Eu sei que você fica teimosa quando está brava comigo, mas da próxima vez volta para a cama, está bem? Eu detesto quando você se machuca por minha causa." A preocupação genuína em sua voz era tocante, e Lívia percebeu que ele realmente acreditava que ela tinha dormido no sofá por escolha própria, como uma forma de punição por alguma briga que eles supostamente tiveram. Era incrível como a mente dele tinha criado uma narrativa completa para explicar a situação, uma história onde tudo fazia sentido do ponto de vista dele. Ela apenas acenou com a cabeça, ainda se acostumando com aquela nova realidade que parecia um sonho estranho do qual não conseguia acordar. Rafael tinha preparado café da manhã para os dois, algo que ela nunca tinha visto ele fazer durante todo o mês que trabalhou na mansão. A mesa estava posta com cuidado, flores frescas do jardim em um vaso, e ele tinha feito panquecas no formato de coração. "Lembra quando fazíamos isso nos primeiros meses de casamento?" ele perguntou, servindo suco de laranja fresco em um copo que ela nunca tinha visto antes. "Você sempre dizia que as panquecas em formato de coração eram a sua forma favorita de começar o dia." Lívia não sabia o que responder, então apenas sorriu, tentando parecer nostálgica. A atenção aos detalhes era impressionante, como se ele realmente tivesse memórias específicas de momentos românticos que eles nunca viveram. Era ao mesmo tempo lindo e de partir o coração, porque ela podia ver o quanto Rafael desejava ser amado e cuidar de alguém. Durante todo o café da manhã, ele foi atencioso de uma forma que a fez sentir como se fosse a pessoa mais importante do mundo, perguntando se ela estava com frio, se queria mais café,
se as panquecas estavam do jeito que ela gostava. Depois do café da manhã, Rafael insistiu para que eles passassem o dia juntos. Já faz muito tempo que não temos um dia só nosso, ele disse, pegando a mão dela e a conduzindo para o jardim. Que tal uma caminhada? Você sempre adorou as rosas do Jardim dos Fundos. Lívia descobriu que havia um jardim de rosas na propriedade que ela nunca tinha explorado completamente durante suas funções como empregada. Era um lugar mágico, com rosas de todas as cores e um perfume que enchia o ar. Rafael conhecia cada tipo de rosa, cada canteiro, e contava histórias sobre quando eles supostamente tinham plantado algumas das mudas juntos. Esta aqui foi a primeira que você escolheu quando nos mudamos para cá, ele disse, tocando delicadamente uma rosa vermelha. Você disse que queria que nossa casa fosse cheia de beleza e amor. Suas palavras eram acompanhadas de um sorriso nostálgico que fazia com que Lívia quase acreditasse que aquelas memórias eram reais. Era impossível não se deixar envolver pela ternura daquele momento, mesmo sabendo que tudo era baseado em uma confusão. Durante toda a manhã, Lívia observou como Rafael era diferente quando acreditava estar com sua esposa. Ele falava mais, sorria mais, seus olhos brilhavam de uma forma que ela nunca tinha visto. Era como se a presença de Amanda tivesse despertado uma versão dele que estava adormecida há muito tempo. Ele contava piadas, apontava pássaros no jardim, fazia comentários sobre os vizinhos imaginários, criando um mundo cheio de vida e conexões que contrastava drasticamente com o isolamento que ela tinha observado antes. Lembra quando o Sr. Carlos veio reclamar do barulho da nossa festa de aniversário de casamento? Ele riu, apontando para uma propriedade distante. Você foi lá no outro dia com um bolo de desculpas e voltou sendo melhor amiga da esposa dele. A facilidade com que ele criava essas memórias compartilhadas era impressionante e preocupante ao mesmo tempo. Era como se sua mente estivesse preenchendo lacunas com uma vida que ele sempre quis ter, mas que talvez nunca teve de verdade. À tarde, Rafael sugeriu que assistissem a um filme juntos. Eles se acomodaram na sala de estar e ele escolheu uma comédia romântica que, segundo ele, era o nosso filme favorito. Durante toda a exibição, ele fazia comentários sobre cenas que supostamente os faziam rir juntos, momentos que teriam marcado a relação deles. Lívia se viu relaxando nos braços dele, que a abraçava com uma naturalidade que parecia resultado de anos de intimidade. Era reconfortante e assustador ao mesmo tempo. Ela nunca tinha se sentido tão cuidada, tão querida, mesmo sabendo que aquele carinho era direcionado a outra pessoa. Rafael acariciava seu cabelo distraidamente. De vez em quando beijava o topo de sua cabeça e sussurrava coisas como "Eu amo quando você ri assim" ou "Sua risada é minha coisa favorita no mundo". Cada gesto carinhoso fazia o coração de Lívia se apertar, porque ela sabia que estava vivendo uma vida emprestada, experimentando um amor que não era seu por direito. Quando chegou a hora do almoço, Rafael fez questão de cozinhar novamente. "Hoje vou fazer aquela massa que você ama", ele disse, amarrando um avental na cintura. Lívia ficou impressionada ao descobrir que ele era um excelente cozinheiro. Durante todo o tempo que trabalhou ali, ele nunca tinha demonstrado interesse pela cozinha. Sempre comia o que ela preparava sem comentários. Mas agora, ele se movia pela cozinha com confiança. Conhecia onde estava cada utensílio, cada tempero, como se cozinhar para ela fosse algo que fazia regularmente. "Você sempre diz que a comida fica mais gostosa quando é feita com amor", ele comentou, mexendo o molho com cuidado. "E eu faço tudo com muito amor para você, meu bem." A massa estava realmente deliciosa, temperada exatamente do jeito que Lívia gostava, como se ele realmente conhecesse seus gostos. Era desconcertante como sua mente tinha criado preferências para Amanda que coincidiam perfeitamente com as suas próprias. Durante o almoço, Rafael começou a falar sobre planos futuros. "Estava pensando que poderíamos viajar no próximo mês", ele disse, pegando a mão dela sobre a mesa. "Faz muito tempo que não saímos daqui, e eu sei que você tem vontade de conhecer a Europa. Que tal começarmos pela França? Você sempre falou sobre Paris." Seus olhos brilhavam de entusiasmo genuíno, e Lívia percebeu que ele realmente estava planejando uma vida futura com ela, acreditando que eram um casal estabelecido. "Poderíamos ficar um mês lá, conhecer todos aqueles lugares românticos que você vê nos filmes.
E quem sabe, ele pausou, acariciando seus dedos, quem sabe não aproveitamos a viagem para começar a pensar seriamente em ter filhos. A sugestão fez o coração de Lívia pular uma batida. Era evidente que Rafael sonhava em ter uma família, e na confusão de sua mente, ele via nela a pessoa com quem poderia realizar esse sonho. A intensidade do desejo dele por uma vida familiar era tocante e revelava muito sobre o vazio que ele sentia por dentro. À medida que o dia passava, Lívia se viu cada vez mais envolvida naquela realidade alternativa. Rafael era atencioso de uma forma que ela nunca tinha experimentado, sempre perguntando se ela estava confortável, se precisava de alguma coisa, se estava feliz. Ele lhe mostrava álbuns de fotos que, segundo ele, eram de momentos especiais deles, mas que na verdade eram fotos dele sozinho ou com outras pessoas cujos rostos ele parecia ter esquecido. "Este foi o dia que pediu você em casamento", ele disse, mostrando uma foto dele sorrindo em um restaurante elegante. "Você chorou tanto de felicidade que o garçom achou que eu tinha terminado com você." Ele riu da própria história, e Lívia fingiu se lembrar, sorrindo e fazendo comentários apropriados. Era impressionante como ele conseguia criar uma narrativa completa para cada imagem, transformando momentos solitários em memórias compartilhadas, cheias de amor e cumplicidade. No final da tarde, quando estavam sentados no jardim assistindo ao pôr do sol, Rafael se virou para Lívia com uma expressão séria. "Amanda, eu sei que às vezes sou distante, que me fecho no trabalho e esqueço de demonstrar o quanto você significa para mim", ele disse, pegando suas duas mãos. "Mas quero que você saiba que você é tudo para mim. Não sei o que faria se te perdesse." Lágrimas brilhavam em seus olhos, uma emoção tão intensa que fez Lívia se esquecer momentaneamente de que aquelas palavras não eram realmente para ela. "Promete que nunca vai me deixar? Que sempre vamos estar juntos, não importa o que aconteça?" A vulnerabilidade em sua voz era de partir o coração, e Lívia se viu assentindo, prometendo algo que sabia que não poderia cumprir. "Eu te amo tanto", ele sussurrou, se aproximando para beijá-la suavemente nos lábios. Foi um beijo casto, cheio de ternura e promessas, e Lívia se sentiu completamente perdida entre o que era real e o que era fantasia. Naquela noite, quando foram dormir, Rafael novamente demonstrou sua natureza cuidadosa e respeitosa. "Você tem certeza de que quer dormir no sofá de novo?" ele perguntou, mas quando ela hesitou, ele não insistiu. "Tudo bem, meu amor. Sei que às vezes você precisa do seu espaço. Mas se mudar de ideia durante a noite, você sabe que será sempre bem-vinda ao meu lado." Ele a cobriu com um cobertor macio, beijou sua testa e sussurrou "boa noite" antes de se deitar na cama. Lívia ficou acordada por muito tempo, ouvindo a respiração tranquila de Rafael e tentando processar tudo o que tinha acontecido naquele dia. Ela estava vivendo uma fantasia que não era sua, mas que a estava tocando de formas que não esperava. A cada hora que passava, ficava mais difícil lembrar que tudo aquilo era temporário, que uma hora Rafael ia recuperar a memória e descobrir a verdade. Por enquanto, ela se permitiu sentir-se amada, mesmo sabendo que aquele amor não era realmente seu. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina de intimidade e carinho que Lívia jamais imaginou ser possível. Rafael acordava todas as manhãs antes dela, preparava café da manhã e a despertava com beijos suaves na testa, chamando-a de meu amor, com uma naturalidade que fazia seu coração acelerar. "Bom dia, princesa", ele sussurrava, acariciando seus cabelos. "Sonhei com você a noite inteira." Suas palavras eram sempre acompanhadas de sorrisos genuínos que iluminavam todo o seu rosto, transformando-o no homem mais atraente que ela já tinha visto. Durante o café da manhã, eles conversavam sobre tudo e sobre nada, e Lívia descobriu que Rafael tinha um senso de humor incrível que ela nunca tinha visto antes. Ele contava histórias engraçadas sobre sua infância, sobre seus sonhos de ter uma família grande e unida, sobre os lugares que queria conhecer com ela. Era como se sua mente tivesse apagado toda a tristeza e amargura, deixando apenas a versão mais pura e amorosa de si mesmo. Cada manhã se tornava mais especial que a anterior, e Lívia se pegava ansiosa para acordar e ver o sorriso dele. Durante a segunda semana de convivência como esposa, Lívia começou a perceber que estava se apaixonando verdadeiramente por Rafael. Não pelo homem confuso que a confundia com outra pessoa,
mas pelo homem maravilhoso que ele realmente era por baixo de todas as camadas de dor que tinha carregado. Ela via como ele era gentil com os animais do jardim, como falava carinhosamente sobre os funcionários que supostamente trabalhavam na propriedade antes, como sonhava com um futuro cheio de amor e risos. "Sabe o que eu mais quero na vida?" Ele perguntou um dia enquanto caminhavam de mãos dadas pelo jardim. "Quero ter filhos com você. Quero ver mini-versões nossas correndo por este jardim, enchendo esta casa de alegria." Seus olhos brilhavam com um sonho tão puro que fez o coração de Lívia se apertar. "Imagina como seria lindo! Você me ensinando a trocar fraldas, nós dois acordando de madrugada para cuidar do bebê, vendo nossos filhos darem os primeiros passos bem aqui neste gramado." A forma como ele pintava esse futuro era tão vívida, tão cheia de amor, que Lívia quase conseguia visualizar aquela vida perfeita que ele desejava tanto. Rafael tinha o hábito de deixar pequenas surpresas para ela pela casa. Flores frescas na mesa de cabeceira, bilhetes carinhosos grudados no espelho do banheiro, pequenos presentes que ele dizia ter comprado porque me lembrei de você quando vi. "Achei que você ia gostar desta pulseira", ele disse um dia, colocando uma joia delicada em seu pulso. "Tem a cor dos seus olhos." A pulseira era cara, obviamente escolhida com cuidado, e Lívia ficou emocionada com a atenção aos detalhes. Era impossível não se sentir especial quando alguém a tratava como se ela fosse o centro do universo dele. Todas as noites, Rafael insistia em cozinhar o jantar para os dois, sempre experimentando receitas novas, que, segundo ele, tinha aprendido para impressionar você. "A comida fica mais gostosa quando é feita com amor", ele sempre dizia, beijando sua bochecha enquanto mexia uma panela. "E eu ponho todo o meu amor em cada refeição que faço para você, minha vida." Foi durante a terceira semana que aconteceu o primeiro beijo verdadeiro entre eles. Estavam assistindo ao pôr do sol na varanda, Rafael tocando violão suavemente enquanto Lívia o observava, completamente encantada com a música. "Esta canção sempre me lembra de você", ele disse, tocando uma melodia romântica. "Costumava cantar ela para você dormir nos primeiros meses de casamento." Quando terminou de tocar, ele se aproximou dela, acariciou seu rosto com uma ternura infinita e sussurrou: "Amanda, você é a mulher mais linda que já existiu." O beijo começou suave, hesitante, mas quando Lívia não resistiu, ele se aprofundou, carregado de uma paixão que fez todo o corpo dela tremer. Era diferente de qualquer beijo que ela já tinha dado, porque vinha carregado de sentimentos verdadeiros de ambos os lados. Quando se separaram, Rafael encostou a testa na dela e sussurrou: "Eu te amo tanto que às vezes dói. Você é minha vida inteira, minha razão de existir." As lágrimas nos olhos dele eram de felicidade pura, e Lívia se viu retribuindo. "Eu também te amo." Palavras que saíram do fundo do seu coração, mesmo sabendo que eram dirigidas a Amanda, não a ela. A partir daquele beijo, a intimidade entre eles se aprofundou ainda mais. Rafael se tornara mais carinhoso, mais protetor, mais apaixonado. Ele a abraçava constantemente, segurava sua mão onde quer que fossem, sussurrava palavras doces em seu ouvido que a faziam corar. "Você sabe que é a mulher mais incrível do mundo, né?" ele dizia, beijando seu pescoço enquanto ela preparava o almoço. "Às vezes eu me belisco para ter certeza de que não estou sonhando, de que você realmente é minha esposa." Durante as refeições, ele alimentava ela com a própria mão, um gesto íntimo que a deixava envergonhada e apaixonada ao mesmo tempo. "Abre a boca, princesa", ele dizia, oferecendo-lhe uma garfada de comida. "Preciso ter certeza de que você está se alimentando bem." A preocupação dele com cada aspecto de sua vida era tocante, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo que precisava ser protegida e cuidada constantemente. Foi nessa época que Lívia começou a notar algo estranho. Ninguém nunca ligava para Rafael, ninguém visitava, nenhum funcionário aparecia na propriedade. Durante todo o mês que ela trabalhou ali antes do acidente, essa ausência tinha lhe parecido normal, considerando o jeito reservado dele. Mas agora, vendo como ele era sociável e carinhoso, como falava sobre amigos e família como se fossem parte importante de sua vida, a ausência completa de outras pessoas começou a parecer estranha. "Rafael, seus amigos não acham estranho você não atender o telefone?" ela perguntou um dia casualmente. Ele pausou por um momento, como se estivesse tentando se lembrar de algo. Então balançou a cabeça.
Acho que eles sabem que estou aproveitando um tempo especial com minha esposa, ele respondeu, mas havia uma incerteza em sua voz que não estava lá antes. Além do mais, você sabe que eu sempre preferi nossa companhia à de qualquer outra pessoa. Embora a resposta fosse romântica, Lívia percebeu que havia algo de forçado nela, como se ele estivesse tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. A estranheza aumentou quando Lívia começou a procurar por sinais da presença de Amanda na casa. Se eles eram realmente casados, deveria haver fotografias, roupas pessoais, objetos íntimos espalhados pela casa, mas quanto mais ela procurava, menos encontrava. As roupas que Rafael dizia pertencer a ela ainda tinham etiquetas, como se tivessem sido compradas recentemente. As joias que ele lhe dava vinham em caixinhas novas. Não havia produtos de beleza femininos no banheiro principal, não havia roupas íntimas nas gavetas. Não havia sinais de que uma mulher realmente vivesse ali. Quando ela perguntou sobre isso, Rafael tinha sempre uma explicação plausível. Você levou a maior parte das suas coisas para lavar. Ou, lembra que você queria renovar o guarda-roupa. Ou, você sempre foi organizada. Mantém suas coisas no closet pequeno. As explicações faziam sentido na superfície, mas juntas criavam um padrão que a deixava inquieta. Era como se a vida que Rafael descrevia fosse muito recente ou muito imaginária. Uma noite, enquanto Rafael dormia tranquilamente ao seu lado, ela tinha finalmente cedido e concordado em dividir a cama, não conseguindo mais resistir aos apelos carinhosos dele. Lívia se levantou silenciosamente e começou a explorar a casa com mais atenção. No escritório dele, encontrou papéis de trabalho, documentos pessoais, mas nada que mencionasse uma esposa. Não havia certidão de casamento, não havia fotos de casamento, não havia correspondências dirigidas à senhora Montenegro. Em uma gaveta trancada que ela conseguiu abrir, encontrou apenas documentos comerciais e um testamento que a deixou chocada. O documento, datado de alguns meses atrás, doava toda a fortuna de Rafael para diversas instituições de caridade. Era um testamento detalhado, bem específico, que deixava claro que ele não tinha herdeiros diretos nem família próxima. Mas se ele era casado com Amanda, por que ela não estava mencionada no testamento? Por que ele doaria tudo para a caridade se tivesse uma esposa que amava tanto? As peças de um quebra-cabeças muito confuso estavam começando a se formar na mente de Lívia. Na manhã seguinte, ela decidiu fazer uma pergunta mais direta. Rafael, você pode me mostrar fotos do nosso casamento? Ela pediu durante o café da manhã. Por um momento, uma sombra passou pelos olhos dele, como se ele estivesse tentando acessar uma memória que não existia. As fotos, elas estão guardadas, ele disse lentamente. Sabe como você é sentimental. Sempre fica emocionada quando vê as fotos. Mas pela primeira vez desde o acidente, Lívia viu incerteza real em seus olhos. Era como se ele estivesse começando a questionar suas próprias memórias, como se algo em sua mente estivesse sussurrando que talvez as coisas não fossem exatamente como ele lembrava. Está tudo bem, ela disse rapidamente, não querendo perturbar ainda mais sua mente frágil. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada, e ela sabia que precisava descobrir a verdade sobre quem realmente era Amanda e por que Rafael acreditava tanto em um casamento que talvez nunca tivesse existido. O amor que ela sentia por ele era real e crescia a cada dia, mas ela não podia continuar vivendo uma mentira sem entender toda a verdade por trás dela. A investigação de Lívia começou de forma discreta, aproveitando os momentos em que Rafael estava descansando ou absorto em suas próprias atividades. Ela sabia que precisava ser cuidadosa para não despertar suspeitas ou causar mais confusão em sua mente já frágil. Durante uma tarde em que ele estava tocando piano na sala de música, ela decidiu explorar melhor os cômodos da casa, que ainda não tinha examinado completamente. No sótão, encontrou caixas empoeiradas cheias de fotografias antigas, documentos e lembranças pessoais que contavam uma história muito diferente da que Rafael acreditava estar vivendo. As fotos mostravam Rafael mais jovem, sempre sorridente, rodeado de amigos em festas e eventos sociais. Em muitas delas, ele aparecia ao lado de uma mulher loira e elegante que claramente era Amanda. Eles pareciam genuinamente felizes juntos, mas conforme as fotos ficavam mais recentes, o número de pessoas ao redor deles diminuía progressivamente. As últimas fotos do casal mostravam apenas os dois, e mesmo assim,
Havia uma tensão visível que não existia nas imagens mais antigas. Entre os documentos, Lívia encontrou correspondências que revelaram uma verdade devastadora. Havia cartas de escritórios de advocacia, documentos de dissolução de sociedades empresariais e o mais chocante de todos, um contrato pré-nupcial muito detalhado entre Rafael e Amanda, datado de 3 anos atrás. O contrato especificava claramente que, em caso de morte de Rafael, Amanda teria direito apenas a uma pequena pensão mensal, enquanto a maior parte da fortuna seria destinada a instituições beneficentes. Havia também uma cláusula interessante que mencionava que se Rafael mudasse seu testamento para excluir Amanda completamente, ela perderia até mesmo a pensão. As margens do contrato tinham anotações manuscritas, algumas de Rafael questionando certas cláusulas, outras que pareciam ser de Amanda, expressando descontentamento com os termos. Era evidente que o casamento deles tinha aspectos financeiros que iam muito além do romance, e que Amanda não estava satisfeita com o arranjo patrimonial que Rafael tinha estabelecido. A descoberta mais dolorosa veio na forma de uma carta manuscrita, encontrada no fundo de uma das caixas. Era uma carta de Amanda para Rafael, nunca enviada, mas datada de apenas 2 meses atrás. Rafael, eu não posso mais continuar fingindo que nosso casamento é algo que não é. Quando me casei contigo, acreditava que iríamos construir uma vida de prosperidade juntos, mas descobrir sobre teu testamento foi o golpe final. Não posso aceitar ser casada com alguém que prefere doar nossa fortuna para estranhos do que garantir o futuro da própria esposa. Você mudou. Se tornou alguém que eu não reconheço mais, sempre falando sobre propósito de vida e responsabilidade social. Eu me casei com um empresário ambicioso, não com um filantropo sonhador. Talvez seja melhor para nós dois, se eu seguir meu próprio caminho. A carta estava acompanhada de uma cópia do pedido de divórcio que Amanda havia preparado, mas que aparentemente nunca foi protocolado. Era evidente que o casamento deles estava completamente destruído muito antes do acidente de Rafael. Lívia continuou cavando mais fundo nos documentos e descobriu uma sequência de eventos que pintavam um quadro ainda mais sombrio. Havia recibos de uma detetive particular que Amanda tinha contratado para investigar os bens de Rafael, claramente procurando formas de contestar o testamento. Existiam também e-mails impressos entre Amanda e um advogado, discutindo estratégias para invalidar as doações beneficentes e garantir que ela herdasse uma parcela maior da fortuna. Mas o mais revelador eram os relatórios bancários que mostravam que Amanda havia retirado quantias substanciais das contas conjuntas do casal nas semanas anteriores ao acidente. Era como se ela estivesse sistematicamente esvaziando os recursos disponíveis antes de partir definitivamente. O padrão de retiradas parou abruptamente 2 semanas antes do acidente, sugerindo que foi quando ela finalmente deixou Rafael para sempre. A verdade sobre o isolamento de Rafael começou a ficar clara através de uma pasta cheia de correspondências de antigos amigos e sócios comerciais. Eram cartas de rompimento, e-mails frios cancelando parcerias, convites de eventos sendo retirados. Todos seguiam o mesmo padrão. Pessoas que tinham descoberto sobre o testamento beneficente e que se sentiram traídas por Rafael ter escolhido estranhos em vez deles. Pensei que nossa amizade de 20 anos significava alguma coisa para você, mas vejo que prefere deixar sua fortuna para instituições do que para as pessoas que realmente se importam contigo, escreveu um antigo sócio. Não posso continuar fingindo que não me sinto desrespeitado por sua decisão, dizia outro. Era doloroso ler como, um por um, todos os relacionamentos importantes da vida de Rafael tinham se desfeito quando descobriram que não seriam beneficiados financeiramente pela amizade com ele. A solidão que ela tinha observado não era uma escolha, mas uma consequência devastadora de sua generosidade e integridade. O quebra-cabeças final se completou quando Lívia encontrou o diário pessoal de Rafael, escondido atrás de livros na estante do escritório. As últimas entradas eram devastadoras de ler. Hoje Amanda me disse que não me ama mais. Disse que se casou comigo pelo dinheiro e que não pode aceitar que eu escolhi ajudar pessoas necessitadas em vez de deixar tudo para ela. Não consigo acreditar que nossa vida toda foi uma mentira. A entrada seguinte dizia:
Marcos cancelou nossa sociedade hoje. Disse que eu sou um ingrato por não deixar nada da empresa para ele no testamento. Perdi mais um amigo. Às vezes acho que não sobrou ninguém que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. As entradas ficavam progressivamente mais sombrias, com Rafael expressando sentimentos de abandono total e questionando se valeria a pena continuar vivendo. A última entrada, escrita apenas 3 dias antes do acidente, era de partir o coração. Amanda foi embora hoje. Levou suas coisas e disse que nunca me amou de verdade. Estou sozinho nesta casa que construí para ser um lar cheio de amor. Talvez eu tenha tomado as decisões erradas. Talvez seja melhor para todos se eu simplesmente desaparecesse. Com o coração pesado, Lívia percebeu que o acidente no lago provavelmente não tinha sido um acidente. Rafael estava em um estado emocional extremamente frágil quando decidiu caminhar até a água naquele dia. A revelação a fez chorar, imaginando a dor profunda que ele deve ter sentido ao perceber que toda a sua vida tinha sido construída sobre relacionamentos interesseiros. Agora ela entendia por que sua mente havia criado a fantasia de um casamento feliz com Amanda. Era uma forma de sua psique se proteger da realidade devastadora de que tinha sido abandonado por todos que dizia amar. A Amanda que ele via nela não era a mulher real que o deixou, mas uma versão idealizada de como ele gostaria que o casamento tivesse sido. Era simultaneamente lindo e trágico ver como, mesmo em sua confusão mental, Rafael era incapaz de imaginar um mundo onde não amava profundamente e não era amado em retorno. Naquela noite, quando Rafael a abraçou na cama e sussurrou: "Obrigado por nunca me abandonar, Amanda. Você é a única pessoa que realmente me ama." Lívia teve que lutar contra as lágrimas. Ela sabia agora que ele nunca havia experimentado o tipo de amor incondicional que acreditava ter com ela. Todos os relacionamentos de sua vida tinham sido condicionados a benefícios financeiros, incluindo seu casamento. A ironia cruel era que Rafael era genuinamente uma pessoa boa, generosa e amorosa, mas sua riqueza havia atraído apenas pessoas interesseiras, que o abandonaram quando descobriram que ele priorizava ajudar necessitados, em vez de enriquecê-las ainda mais. "Eu também te amo", ela respondeu, mas desta vez as palavras vieram carregadas de um amor verdadeiro e profundo. Não mais o amor confuso de quem vivia uma fantasia, mas o amor genuíno de alguém que havia visto a alma pura de Rafael e se apaixonado pela pessoa incrível que ele realmente era, não por sua fortuna. A descoberta da verdade trouxe para Lívia uma responsabilidade emocional ainda maior. Ela agora sabia que Rafael havia perdido literalmente tudo o que pensava ter na vida e que sua mente havia criado a ilusão de um casamento feliz como mecanismo de sobrevivência emocional. Ela era a única coisa boa que restou em sua vida, mesmo que ele não soubesse que ela não era realmente Amanda. O dilema se tornava cada vez mais complexo. Como ela poderia continuar vivendo aquela mentira, sabendo de toda a dor que ele havia sofrido, mas, ao mesmo tempo, como poderia destruir a única felicidade que ele tinha encontrado depois de tanto abandono e traição? Naquela noite, enquanto ouvia a respiração tranquila de Rafael ao seu lado, Lívia tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela ia contar a verdade para ele, não importa quais fossem as consequências. Ele merecia saber quem ela realmente era, e merecia ter a chance de decidir se queria continuar amando a Lívia verdadeira, não a Amanda imaginária que sua mente havia criado para proteger seu coração partido. Lívia passou 3 dias ensaiando mentalmente como iria contar a verdade para Rafael. Ela observava cada gesto carinhoso dele, cada sorriso apaixonado, cada "eu te amo" sussurrado, sabendo que talvez fossem os últimos momentos de felicidade pura que ele teria depois de descobrir toda a realidade. A decisão de revelar tudo não foi fácil, mas ela sabia que continuar vivendo aquela mentira seria uma traição ainda maior ao amor verdadeiro que havia crescido entre eles. Rafael merecia a verdade, por mais dolorosa que fosse, e merecia ter a chance de escolher conscientemente se queria tentar construir algo real com ela. Naquele sábado pela manhã, depois do café da manhã que ele havia preparado com seu carinho habitual, Lívia respirou fundo e disse: "Rafael, precisamos conversar sobre algo muito importante. Você pode sentar aqui comigo?" O tom sério de sua voz imediatamente chamou a atenção dele,
que deixou a louça de lado e se aproximou com uma expressão de preocupação genuína. Aconteceu alguma coisa, meu amor? Rafael perguntou, sentando-se ao lado dela no sofá e segurando suas mãos instintivamente. A preocupação em seus olhos era tanta que Lívia quase perdeu a coragem de continuar. Você está se sentindo mal? Quer que eu chame o médico? Ela balançou a cabeça, tentando encontrar as palavras certas para começar a revelação mais difícil de sua vida. Rafael, o que eu vou te contar vai ser muito difícil de ouvir, mas preciso que você saiba que tudo que eu sinto por você é real e verdadeiro. Ela pausou, vendo a confusão crescer em seus olhos. Primeiro, quero que você saiba que eu te amo. Te amo de verdade, com todo o meu coração, mais do que eu achei que fosse possível amar alguém. As palavras saíram carregadas de emoção, e ela viu o alívio momentâneo no rosto dele antes de continuar. Mas eu não sou Amanda, Rafael. Eu sou Lívia, e eu era sua empregada antes do acidente no lago. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael soltou as mãos dela lentamente, sua expressão mudando de confusão para uma mistura de choque e negação. Não, isso não faz sentido. Você é minha esposa, você é Amanda. Nós somos casados há 3 anos. Sua voz tinha um tom desesperado, como se ele estivesse tentando se agarrar à realidade que conhecia. Lívia respirou fundo e continuou, sua voz tremendo, mas firme. Rafael, você quase se afogou no lago há 1 mês. Eu te salvei fazendo respiração boca a boca. Quando você acordou, estava confuso por causa da falta de oxigênio no cérebro e me confundiu com Amanda. O médico disse que você tinha amnésia temporária e eu fingi ser sua esposa porque tinha medo de te machucar mais ainda. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela enquanto falava. Mas durante essas semanas, eu me apaixonei perdidamente por você, pelo homem incrível que você é, pela forma como você me tratou, pelo seu coração generoso e amoroso. Rafael se levantou abruptamente, passando as mãos pelo cabelo em desespero. Não, não, não. Isso não pode ser verdade. Eu me lembro de você. Eu me lembro do nosso casamento, das nossas conversas. Mas mesmo enquanto falava, Lívia podia ver em seus olhos que alguma parte dele estava começando a questionar suas próprias memórias. Amanda é minha esposa. Ela... Ele pausou, uma sombra de dúvida passando por seu rosto. Onde estão as fotos do nosso casamento? Por que eu não consigo me lembrar claramente do dia que nos casamos? Lívia se aproximou dele cuidadosamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Por que não houve casamento comigo, Rafael? Mas houve com Amanda, sim, e eu preciso te contar sobre ela também. Ela respirou fundo antes de continuar. Amanda te deixou, Rafael. Ela te abandonou 2 semanas antes do acidente. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Ele se sentou pesadamente na poltrona, o rosto perdendo toda a cor. Ela me deixou? A voz saiu como um sussurro quebrado. Lívia se ajoelhou diante dele, pegando suas mãos trêmulas. Sim, meu amor. E não foi culpa sua. Ela te deixou quando descobriu sobre seu testamento, sobre sua decisão de doar sua fortuna para a caridade. Ela não conseguiu aceitar que você priorizou ajudar pessoas necessitadas. Rafael fechou os olhos, como se estivesse tentando processar informações que sua mente havia enterrado para se proteger. Não só ela, Rafael. Seus amigos, seus sócios, todos te abandonaram quando souberam sobre suas intenções generosas. Você ficou sozinho porque escolheu fazer o bem, e isso mostra o tipo de homem incrível que você é. Lágrimas escorriam pelas bochechas de ambos agora, e Lívia podia ver a dor bruta voltando aos olhos dele, conforme as memórias verdadeiras começavam a retornar. Deus, mas eu me lembro, Rafael disse lentamente, sua voz carregada de dor. Amanda gritando comigo, dizendo que eu era um idiota por abrir mão de nossa segurança financeira por estranhos. Os telefonemas, os amigos cancelando compromissos, as parcerias sendo desfeitas. Ele abriu os olhos e olhou diretamente para Lívia, uma mistura de angústia e clareza em seu olhar. O lago... Eu não queria mais viver com toda aquela dor. Pensei que seria melhor para todo mundo se eu simplesmente desaparecesse. A confissão saiu como um sussurro desesperado, e Lívia sentiu seu coração se partir completamente. Mas você me salvou. Você literalmente me trouxe de volta à vida. Ele tocou o rosto dela suavemente, mesmo em meio à dor das revelações. E durante essas semanas,
Você me deu algo que eu nunca tive de verdade. Amor incondicional. Rafael, eu sinto muito por ter mentido para você, Lívia disse, segurando a mão dele contra seu rosto. Eu estava com medo de te machucar ainda mais, mas percebi que você merece a verdade. Você merece saber que o amor que eu sinto por você é real, que não tem nada a ver com seu dinheiro ou posição social. Eu me apaixonei pelo homem que canta para mim, que cozinha com amor, que sonha em ter uma família, que trata cada pessoa com gentileza e respeito. Suas palavras saíam entrecortadas pelas lágrimas. Eu sei que não tenho direito de pedir isso depois de tudo que aconteceu, mas... Você consegue me perdoar? Consegue perdoar por eu ter vivido uma mentira, mesmo que fosse para proteger você? A vulnerabilidade em sua voz era total, e ela estava preparada para qualquer resposta que ele pudesse dar, mesmo que fosse o fim de tudo que haviam construído. Para sua surpresa, Rafael a puxou para um abraço desesperado, enterrando o rosto em seu pescoço enquanto ambos choravam. Perdoar você, ele murmurou contra sua pele. Lívia, você me salvou em todos os sentidos possíveis. Não só me trouxe de volta à vida no lago, mas me deu razão para querer viver de novo. Ele se afastou para olhar nos olhos dela, suas mãos emoldurando o rosto dela com infinita ternura. Eu me lembro de tudo agora. Me lembro da solidão, da dor, de como eu estava perdido antes do acidente. Mas também me lembro de cada momento feliz que vivemos juntos essas semanas. Sua voz estava carregada de emoção, mas também de uma determinação crescente. Ai, sabe o que é a coisa mais incrível? Mesmo sabendo a verdade, mesmo sabendo que você não é Amanda, eu te amo ainda mais. Porque agora sei que o amor que sinto é por você, Lívia, não por uma fantasma do meu passado. A revelação seguinte de Rafael deixou Lívia completamente chocada. Na verdade, eu já sabia há uma semana que você não era Amanda, ele confessou, acariciando seus cabelos. Minha memória voltou gradualmente, mas quando percebi a verdade, também percebi que não queria que nada mudasse entre nós. Você me fez mais feliz nessas semanas do que eu fui em anos inteiros do meu casamento com Amanda. Ele beijou suavemente a testa dela. Amanda nunca me olhava do jeito que você me olha. Nunca me tocava com o carinho que você demonstra. Nunca me fez sentir como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo, independentemente de quantos zeros tivesse na minha conta bancária. Lágrimas de alívio e felicidade escorriam pelo rosto de Lívia. Então você continua fingindo porque queria ficar comigo? Rafael sorriu através das lágrimas, o primeiro sorriso genuíno desde que a conversa começara. Eu queria encontrar o momento certo para dizer que sabia a verdade, mas também estava com medo de que você fosse embora se soubesse que eu sabia. Nunca, Lívia sussurrou, se inclinando para beijá-lo. Era um beijo diferente de todos os outros, porque pela primeira vez era completamente honesto, sem máscaras ou fantasias. Era Lívia beijando Rafael e Rafael beijando Lívia, com todas as verdades reveladas e todos os sentimentos à flor da pele. Quando se separaram, Rafael segurou as mãos dela firmemente. Lívia, eu quero construir uma vida real contigo, não baseada em fantasias ou confusões, mas, na verdade, do que sentimos um pelo outro. Seus olhos brilhavam com uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Você me trouxe de volta à vida quando eu tinha desistido de tudo. Me mostrou que é possível ser amado pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Me deu esperança quando eu achei que não havia mais nada pelo que vale a pena viver. Ele pausou, respirando fundo antes de fazer a pergunta que mudaria tudo. Você aceita tentar ser feliz de verdade comigo? Aceita que eu tente ser o homem que você merece, agora que não há mais segredos entre nós? A resposta de Lívia veio carregada de toda a emoção que ela havia guardado durante semanas. Sim, Rafael. Sim para tudo. Para uma vida real, para um amor verdadeiro. Para construirmos juntos a família que você sempre sonhou. Eles se abraçaram novamente, mas desta vez não havia tristeza ou medo, apenas a alegria pura de duas pessoas que tinham encontrado o amor verdadeiro nas circunstâncias mais improváveis. Eu te amo, Lívia, Rafael disse, e pela primeira vez, o nome verdadeiro dela soou como música em seus lábios. Eu te amo, Rafael, ela respondeu, sabendo que finalmente podia dizer essas palavras sem reservas ou culpa. Era o início de algo completamente novo e real entre eles, construído sobre a base sólida da verdade,
do perdão e do amor incondicional. Nos dias que se seguiram à confissão, Rafael e Lívia experimentaram uma intimidade completamente nova, construída sobre a base sólida da honestidade total. Não havia mais fingimento, não havia mais dúvidas sobre sentimentos ou identidades. Rafael passou a chamá-la pelo nome verdadeiro, com uma ternura que fazia o coração dela acelerar a cada vez. "Bom dia, minha Lívia", ele dizia todas as manhãs, e o nome soava como um carinho especial vindo de seus lábios. Era como se eles estivessem se conhecendo pela primeira vez, mas com a vantagem de já saberem o quanto se amavam. Rafael contava histórias reais de sua vida, suas experiências, seus sonhos genuínos, enquanto Lívia compartilhava sua própria história, falando sobre sua infância órfã, suas dificuldades, seus medos e esperanças. Era um processo de conhecimento mútuo que aprofundava ainda mais a conexão entre eles, porque agora cada confidência era real e cada momento de intimidade era autêntico. Rafael se mostrou ainda mais atencioso depois da revelação da verdade, como se quisesse compensar todo o tempo que Lívia havia passado cuidando dele enquanto fingia ser outra pessoa. "Você merece ser amada e cuidada pelo que você realmente é", ele dizia, preparando o café da manhã preferido dela, que ele havia aprendido a fazer observando seus gostos verdadeiros durante as semanas de convivência. Não a empregada sacrificada, não a Amanda imaginária, mas a Lívia incrível que salvou minha vida e meu coração. Ele a mimava constantemente, trazendo flores que colhia especialmente para ela no jardim, deixando bilhetes carinhosos com seu nome verdadeiro, planejando pequenas surpresas que mostravam o quanto ele prestava atenção em cada detalhe de sua personalidade real. "Você gosta de ler antes de dormir", ele observou uma noite, entregando-lhe um livro que havia comprado. "Notei que sempre olhava com carinho para a biblioteca, mas nunca pegava nenhum livro quando achava que era apenas a empregada." A liberdade de serem completamente honestos um com o outro trouxe uma profundidade emocional que nenhum dos dois havia experimentado antes. Rafael compartilhou suas inseguranças mais profundas sobre ter sido abandonado por todos, seus medos de nunca encontrar alguém que o amasse verdadeiramente, sua culpa por ter considerado desistir da vida. "Você me ensinou que é possível ser amado simplesmente por existir", ele confessou uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim. "Durante todo o meu casamento com Amanda, sempre senti que tinha que provar que merecia o amor dela, que tinha que ser bem-sucedido financeiramente para merecer sua atenção. Mas você me ama quando estou confuso, quando estou vulnerável, quando não tenho nada a oferecer além de mim mesmo." Lívia, por sua vez, abriu seu coração sobre a solidão que carregava desde a infância, sobre como aprender a se contentar com migalhas de afeto, sobre como nunca havia sonhado que poderia ser amada com tanta intensidade. "Você me faz sentir como se eu fosse especial", ela disse aconchegada em seus braços, "como se eu não fosse só mais uma pessoa tentando sobreviver, mas alguém que realmente importa." Foi durante uma dessas conversas íntimas que Rafael começou a falar mais seriamente sobre o futuro que queria construir com ela. "Lívia, eu sei que tudo isso aconteceu muito rápido, que nossa história começou de forma pouco convencional", ele disse, segurando suas mãos enquanto assistiam ao pôr do sol. "Mas o que sinto por você é a coisa mais real e verdadeira que já experimentei na vida." Seus olhos brilhavam com uma seriedade que ela nunca havia visto antes. "Não quero mais desperdiçar tempo fingindo que posso viver sem você, ou que posso ser feliz com qualquer outra pessoa. Você trouxe luz de volta para minha vida quando eu estava perdido na escuridão mais absoluta." Ele pausou, acariciando o rosto dela com infinita ternura. "Quero acordar ao seu lado todos os dias pelo resto da minha vida. Quero construir a família que sempre sonhei. Mas agora sei que só faço sentido se for com você. Quero envelhecer ao seu lado. Quero que você seja a mãe dos meus filhos. Quero que sejamos uma família de verdade." A intensidade dos sentimentos de Rafael era correspondida completamente por Lívia, que nunca havia imaginado que pudesse se sentir tão amada e desejada. "Rafael, você me deu algo que eu nem sabia que podia existir", ela respondeu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. "Você me fez acreditar no amor verdadeiro. Me fez sentir como se eu tivesse valor, como se eu merecesse ser feliz." Ela beijou suavemente os lábios dele.
Eu também quero tudo isso com você. Quero ser sua companheira de vida. Quero dividir sonhos e realizações. Quero criar filhos que cresçam sabendo o que é o amor verdadeiro porque vão ver em nós. A sinceridade de suas palavras tocou Rafael profundamente, reafirmando sua certeza de que havia encontrado a pessoa certa para compartilhar sua vida. Eles passaram horas planejando o futuro, falando sobre os nomes que dariam aos filhos, sobre como seria criar uma família unida pelo amor genuíno, sobre as viagens que fariam juntos e as memórias que criariam. Foi na manhã seguinte que Rafael tomou a decisão que havia estado amadurecendo em seu coração desde a confissão da verdade. Ele acordou antes de Lívia, como sempre fazia, mas dessa vez não foi para a cozinha preparar o café da manhã. Em vez disso, foi até seu escritório e abriu o cofre onde guardava seus bens mais preciosos. De lá, retirou um anel que havia comprado anos atrás, mas que nunca havia tido coragem de dar para Amanda, porque no fundo sabia que o casamento deles estava fadado ao fracasso. Era um anel simples, mas elegante, com um diamante que brilhava como as lágrimas de felicidade que Lívia derramara nas últimas semanas. Rafael segurou o anel por um longo momento, imaginando como seria colocá-lo no dedo de Lívia, como seria vê-la usar a aliança que representaria o compromisso verdadeiro entre eles. Quando voltou para o quarto, encontrou Lívia ainda dormindo, com uma expressão de paz absoluta que o fez sorrir. Era assim que ele queria vê-la pelo resto da vida, tranquila, feliz, segura de que era amada completamente. Durante o café da manhã, Rafael estava visivelmente nervoso, mas tentava disfarçar enquanto servia as panquecas que havia feito especialmente no formato do coração, como sempre fazia quando queria demonstrar seu amor de forma especial. "Você está bem hoje?" Lívia perguntou, notando a ansiedade discreta em seus movimentos. "Está mais quieto que o normal." Rafael sorriu beijando a testa dela. "Estou apenas pensando em como sou sortudo por ter você na minha vida," ele respondeu, mas ela podia perceber que havia algo mais. Depois do café da manhã, ele a convidou para uma caminhada no jardim, especificamente até o local onde havia acontecido o acidente que mudara suas vidas para sempre. "Quero ir até o lago com você," ele disse, pegando sua mão. "Quero ver aquele lugar não como o local onde quase morri, mas como o lugar onde nossa história de amor verdadeiro começou." O pedido era carregado de simbolismo, e Lívia entendeu a importância daquele momento para ele. Era uma forma de transformar um local de dor em um local de renovação e esperança. Quando chegaram à margem do lago, Rafael parou exatamente no local onde Lívia o havia encontrado inconsciente semanas atrás. "Foi aqui que você me salvou," ele disse, olhando para a água cristalina que refletia o céu azul da manhã. "Não só me tirou da água, mas me trouxe de volta à vida em todos os sentidos." Ele se virou para encarar Lívia, seus olhos cheios de emoção. "Eu vim aqui naquele dia achando que não tinha mais nada pelo que viver, que todos os meus sonhos tinham morrido junto com os relacionamentos que pensei serem verdadeiros. Mas você me mostrou que o amor verdadeiro existe, que é possível ser amado incondicionalmente, que vale a pena lutar pela felicidade." Lentamente, Rafael se ajoelhou diante dela, tirando o anel do bolso. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lívia antes mesmo que ele dissesse qualquer palavra. "Lívia, você quer se casar comigo? Quer construir uma vida real de amor verdadeiro comigo? Quer ser minha esposa, não por fingimento ou confusão, mas por escolha consciente e amor genuíno?" O pedido saiu carregado de toda a emoção que Rafael havia acumulado, todas as esperanças que havia depositado naquele momento, toda a vulnerabilidade de alguém que estava oferecendo seu coração completamente. Lívia mal conseguia falar através das lágrimas de felicidade, mas conseguiu sussurrar um sim emocionado antes de se ajoelhar também e beijá-lo apaixonadamente. "Sim, sim, 1000 vezes sim," ela repetiu entre beijos e lágrimas. "Eu te amo tanto, Rafael. Quero ser sua esposa. Quero construir nossa família. Quero passar o resto da minha vida provando que o amor verdadeiro existe e que você merece toda a felicidade do mundo." É quando Rafael colocou o anel em seu dedo, ambos estavam chorando de emoção pura. Era o símbolo de um compromisso real, baseado em conhecimento mútuo, respeito, paixão e amor incondicional. Ali, no mesmo local onde quase perderam a chance de se encontrar, eles estavam selando o início de uma vida juntos, construída sobre a base mais sólida possível, a verdade
e o amor genuíno. O casamento de Rafael e Lívia aconteceu 3 semanas depois do pedido, em uma cerimônia íntima e emocionante que foi exatamente do jeito que eles sonharam. Foi realizada no jardim da mansão, ao lado do lago onde tudo começou, com apenas o juiz de paz e 2 testemunhas que Rafael havia contratado especificamente para a ocasião. Lívia usava um vestido simples, mas elegante, comprado especialmente para ela por Rafael, que fazia questão de que ela se sentisse a noiva mais linda do mundo. "Você está radiante", ele sussurrou quando a viu caminhando em sua direção, seus olhos brilhando de emoção. "É exatamente assim que sempre imaginei que seria meu casamento de verdade." Durante a cerimônia, ambos choraram enquanto trocavam os votos que haviam escrito pessoalmente, palavras vindas diretamente do coração que falavam sobre segundas chances, sobre amor verdadeiro, sobre a promessa de construírem juntos uma família baseada no respeito e carinho mútuos. "Prometo amar você, Lívia, não pelo que você pode me dar, mas simplesmente por quem você é", Rafael disse, sua voz embargada pela emoção. "Prometo ser seu companheiro em todas as alegrias e dificuldades, e nunca esquecer que você me ensinou o verdadeiro significado do amor incondicional." A lua de mel foi uma experiência mágica, que superou todas as expectativas dos dois. Rafael havia planejado uma viagem para um resort exclusivo na costa, um lugar romântico e privado, onde eles puderam se dedicar completamente um ao outro, sem qualquer interferência externa. Durante os 10 dias que passaram lá, eles descobriram novas camadas de intimidade e companheirismo que aprofundaram ainda mais sua conexão. Rafael se mostrava constantemente surpreendido com pequenos detalhes sobre Lívia, que continuava descobrindo. Como ela cantarolava baixinho quando estava feliz, como seus olhos brilhavam de forma especial quando via crianças brincando na praia, como ela ficava emocionada com as pequenas gentilezas que ele fazia por ela. "Nunca imaginei que pudesse me sentir tão completo com alguém", ele confessou uma noite enquanto caminhavam descalços pela areia sob o luar. "É como se você preenchesse uma parte de mim que eu nem sabia que estava vazia." Lívia, por sua vez, se maravilhava constantemente com a atenção e cuidado que Rafael dedicava a ela, como se ela fosse a pessoa mais preciosa do mundo que precisava ser protegida e amada a cada momento. A primeira noite como marido e mulher foi uma experiência transformadora para ambos. Depois de semanas de intimidade emocional crescente, finalmente puderam se entregar completamente um ao outro, sem reservas ou mentiras. Rafael foi incrivelmente carinhoso e paciente, tratando Lívia com uma reverência que a fez se sentir como uma rainha. "Eu te amo tanto", ele sussurrava constantemente, beijando cada centímetro de sua pele como se fosse algo sagrado. "Você é minha vida inteira, minha razão de existir." A conexão física entre eles foi naturalmente intensa, resultado de toda a intimidade emocional que haviam construído ao longo das semanas de convivência. Era como se seus corpos já se conhecessem, como se tivessem sido feitos especificamente um para o outro. Quando acordaram na manhã seguinte, entrelaçados nos braços um do outro, ambos tinham a certeza de que haviam encontrado sua outra metade, a pessoa com quem queriam passar o resto de suas vidas, construindo memórias felizes e momentos de amor puro. O retorno à mansão marcou o início oficial da vida conjugal deles, e Rafael fez questão de tornar cada dia especial para Lívia. Ele reorganizou completamente a casa, removendo todos os vestígios de sua vida anterior com Amanda e criando espaços que refletissem a personalidade e gostos de sua nova esposa. "Esta é nossa casa agora", ele disse, mostrando-lhe o escritório que havia sido redecorado com uma escrivaninha adicional para ela. "Quero que você se sinta em casa em cada canto, que saiba que este é o nosso lar, construído com o nosso amor." Lívia se emocionou ao ver como ele havia pensado em cada detalhe. Fotografias deles durante a lua de mel, emolduradas pela casa, um jardim de ervas que ele havia plantado porque sabia que ela gostava de cozinhar com temperos frescos, uma biblioteca aconchegante onde ela poderia ler nos momentos de lazer. Era evidente que Rafael estava determinado a criar um ambiente onde eles pudessem ser completamente felizes juntos, onde cada espaço contasse a história do amor verdadeiro que haviam encontrado. Foi 2 meses após o casamento que Lívia descobriu que estava grávida. A descoberta aconteceu numa manhã
em que ela estava se sentindo enjoada e tonta, sintomas que inicialmente atribuiu ao cansaço das últimas semanas. Quando fez o teste de gravidez e viu o resultado positivo, seu coração disparou de emoção e nervosismo. Ela sabia o quanto Rafael sonhava em ter filhos, o quanto ele falava sobre formar uma família unida pelo amor, mas ainda assim, ficou ansiosa sobre como ele receberia a notícia. Durante todo o dia, ela ensaiou mentalmente como contaria para ele, querendo que o momento fosse especial e emocionante. Quando Rafael chegou em casa no final da tarde, encontrou um jantar romântico, preparado com velas, flores e uma pequena caixa embrulhada ao lado do seu prato. "O que é isso, meu amor?" ele perguntou, sorrindo diante da surpresa. "É só uma lembrancinha", Lívia respondeu, tentando disfarçar o nervosismo, "mas abre depois do jantar." Durante toda a refeição, Rafael notou que ela estava mais radiante que o normal, com um brilho especial nos olhos que o deixou curioso sobre o que ela estaria planejando. Quando Rafael finalmente abriu a caixinha e encontrou um teste de gravidez positivo, junto com um bilhete que dizia "Nossa família está crescendo", a reação dele superou todas as expectativas de Lívia. Primeiro, ele ficou em silêncio completo por alguns segundos, processando a informação. Então seu rosto se iluminou com a expressão de felicidade mais pura que ela já havia visto. "Lívia, você está... Nós vamos ter um bebê?" ele perguntou, sua voz embargada pela emoção. Quando ela confirmou com um aceno de cabeça, Rafael se levantou da cadeira e a envolveu em um abraço tão apertado que quase a tirou do chão. "Eu te amo tanto", ele repetia constantemente, beijando seu rosto, seu pescoço, seus lábios. "Você me fez o homem mais feliz do mundo. Vamos ter um filho. Nossa família está realmente começando." As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele, lágrimas de alegria absoluta de alguém que finalmente via seu maior sonho se realizando. "Eu mal posso acreditar que vou ser pai", ele disse, ajoelhando-se diante dela e beijando suavemente sua barriga ainda lisa. "Se nosso bebê vai crescer sabendo o que é o amor verdadeiro, vai ter pais que se amam de verdade e que o amaram desde antes mesmo de nascer." Os meses da gravidez foram os mais felizes da vida de ambos. Rafael se tornou ainda mais protetor e carinhoso, acompanhando Lívia em todas as consultas médicas, lendo livros sobre paternidade, preparando meticulosamente o quarto do bebê. "Quero que nosso filho tenha tudo o que eu não tive", ele disse uma tarde, enquanto montava o berço. "Quero que ele cresça em um lar cheio de amor, segurança e felicidade." Ele falava constantemente com a barriga de Lívia, contando histórias para o bebê, cantando canções de ninar, prometendo ser o melhor pai do mundo. "Papai te ama muito, pequeno", ele sussurrava todas as noites antes de dormir. "Você vai nascer numa família onde o amor é real e verdadeiro, onde você sempre será a coisa mais importante para nós." Lívia se emocionava constantemente vendo a dedicação de Rafael, a forma como ele se preparava para ser pai com tanta seriedade e alegria. Era evidente que ele estava determinado a quebrar qualquer ciclo de abandono ou falta de amor que pudesse ter experienciado em sua própria vida. Quando o bebê finalmente nasceu, uma menina linda que eles nomearam Aurora, porque ela trouxe uma nova luz para suas vidas, Rafael chorou de emoção ao segurá-la pela primeira vez. "Ela é perfeita", ele sussurrou, olhando para a filha com uma adoração absoluta. "Ela tem seus olhos, Lívia. Ela é a coisa mais linda que eu já vi." A experiência da paternidade trouxe uma nova dimensão ao amor de Rafael por Lívia, vendo-a como mãe de sua filha, observando como ela cuidava do bebê com uma ternura natural que o deixava ainda mais apaixonado. "Obrigado por me dar nossa filha", ele disse uma noite, enquanto observavam Aurora dormindo tranquilamente. "Obrigado por me dar a família que sempre sonhei, por me ensinar que o amor verdadeiro realmente existe." Eles passaram horas conversando sobre o futuro de Aurora, sobre os valores que queriam ensinar para ela, sobre como criariam uma filha forte e confiante que soubesse seu valor. "Ela vai crescer sabendo que é amada incondicionalmente", Lívia disse, aconchegada nos braços de Rafael. "Ela vai ver em nós como deve ser um relacionamento saudável, como é o amor de verdade." 2 anos depois, quando Aurora estava dando seus primeiros passos no jardim da mansão, Rafael e Lívia sentavam-se na varanda, observando a filha brincar e refletindo sobre a jornada incrível que os havia levado até ali. "Às vezes, ainda não acredito que tudo isso é real", Rafael confessou segurando a mão de Lívia. "Às vezes acordo
e fico surpreso de não estar mais sozinho, de ter uma família que me ama de verdade. Eles haviam tido mais 2 filhos nos anos seguintes, gêmeos chamados Gabriel e Miguel, e a casa estava sempre cheia de risos infantis e alegria familiar. Rafael havia se realizado completamente como pai, dedicando-se inteiramente à família que havia criado com Lívia. Você salvou minha vida naquele lago, ele disse, beijando a mão dela. Mas mais do que isso, você me deu uma razão para viver que eu nem sabia que podia existir. A história de amor deles havia se tornado a base sólida sobre a qual construíram uma família unida, próspera e genuinamente feliz. E ali, vendo seus filhos brincarem no mesmo jardim, onde quase perderam a chance de se encontrar, Rafael e Lívia sabiam que haviam encontrado o tipo de amor que dura para sempre, o tipo de felicidade que vale cada lágrima derramada e cada obstáculo superado no caminho até ali. E assim, queridos ouvintes, termina a emocionante história de Rafael e Lívia. Uma história que nos ensina que o amor verdadeiro pode nascer nos momentos mais inesperados, que as maiores tragédias podem se transformar nas maiores bênçãos e que nunca devemos desistir da esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Rafael quase perdeu a vida naquele lago, mas foi exatamente ali que encontrou sua verdadeira razão de viver. Lívia salvou muito mais do que uma vida naquele dia. Ela salvou uma alma que estava perdida na escuridão da solidão e do abandono. Às vezes, Deus permite que passemos pelas tempestades mais difíceis para nos preparar para as bênçãos mais lindas que Ele tem reservadas para nós. O coração de Rafael foi quebrado por quem ele pensava que amava, mas foi através dessa dor que ele descobriu o que realmente significa amar e ser amado incondicionalmente. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal Fio de Esperança para não perder nossas próximas histórias e compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro. Nos comentários, contem suas próprias histórias de superação e amor. Que Deus abençoe suas vidas com muito amor, paz e felicidade. Até nossa próxima história aqui no Fio de Esperança.